Olá, paz do Senhor Jesus, para você que nos ouve neste momento, Deus abençoe sua vida e a minha também, que Deus nos encha de paz, de amor, felicidade, alegria e acima de tudo nos encha do seu Espírito, da sua presença. Estamos de volta com a gravação dos vídeos, trazendo esperança até você, até o seu lar, levando a palavra de Deus até você, fazendo com que a palavra de Deus ela chegue até você. Esse é o nosso compromisso com a palavra de Deus, amém? E a palavra de Deus, o texto para a palavra de Deus que ele falou muito ao nosso coração, se encontra no livro do profeta Jeremias, capítulo 31 e o verso 1. Nós vamos discutir 3 pontos muito importantes no capítulo 31 e versículo 1 do livro do profeta Jeremias. O texto diz assim: naquele tempo diz o Senhor, serei o Deus de todas as famílias de Israel e eles serão o meu povo. O primeiro ponto que eu quero discutir com você aqui, em nome de Jesus, é naquele tempo. Que tempo? Deus ele tem um tempo para realizar todas as suas coisas. Deus não trabalha como a gente. Sabe, querido, o teu sofrimento não pega Deus de surpresa. Você precisa entender isso. O meu sofrimento, a minha angústia, a nossa dificuldade não pegam Deus de surpresa. A questão é que quando nós estamos enfrentando a angústia, a dor e o sofrimento, a gente agora começamos a ouvir a voz do inimigo que diz em nossa mente: Deus te abandonou, Deus não te ama mais, teus pecados fizeram separação entre tu e Deus, Deus está te castigando, tu não é mais filho de Deus, Deus não se importa mais contigo e tu estás entregue às baratas. Não é assim que funciona. A questão é que Deus tem um tempo e Ele trabalha dentro desse tempo. Você precisa entender isso. E eu também preciso entender isso. A minha solidão, a minha dificuldade, o meu sofrimento não adianta, não leva Deus a se adiantar no seu tempo. Então perceba isso. E que tempo é esse que Deus então está falando? Deus está falando do tempo em que Ele prometeu que traria Israel do cativeiro babilônico, ali por volta do ano de 538, antes de Cristo. Então era o tempo determinado. 70 anos de cativeiro, Deus não tiraria eles antes do tempo. Deus não mexeria com eles antes do seu tempo profético ser então cumprido. Então o primeiro ponto é o tempo de Deus que você precisa e eu entender. Deus trabalha dentro do seu tempo. Deus tem um relógio, um calendário, e Ele não foge desse calendário e nem desse relógio, como eu e você, que fazemos as coisas de todo jeito, relaxadamente, mudamos de planos a qualquer momento, basta as coisas ficar difícil que a gente já muda de plano. Deus não é assim, Deus não trabalha desse jeito. Sabe, querido, quando você acha que Deus está demorando, Ele está trabalhando na minha e na sua vida, nos dando paciência, nos ajudando a desenvolver o dom da paciência. Segundo ponto, diz o Senhor, serei o Deus de todas as famílias de Israel. Olha que coisa tão linda está dizendo aqui. Deus ele está dizendo que Ele será o Deus de todas as famílias de Israel. Há outras versões que diz de todas as tribos de Israel. Mas essa versão que estou usando diz que Deus será o Deus de todas as famílias. Eu aprendo com este versículo que Deus não é somente o Deus do marido, nem tampouco somente o Deus da esposa, nem tampouco o Deus da mãe, ou o Deus do pai, o Deus do filho, ou o Deus da nora. Deus quer ser o Deus de uma família e não de um indivíduo dentro daquela família. Deus trabalha com família porque família foi Deus quem criou, foi Deus quem projetou e Ele trabalha com família. E Ele quer salvar a família e louvado seja Deus por isso. Deus é o Deus do seu filho que está nas drogas. Deus é o Deus da sua esposa, do seu esposo que está aí, quem sabe, enfrentando dificuldade familiar no casamento, na saúde. Lembre-se, Deus é o Deus da família e não de uma pessoa individual e à parte. Deus trabalha com família. Deus quer salvar a família. Enquanto talvez você está orando a Deus dizendo: Senhor, me dê um esposo, salva meu esposo, ou salva somente o meu filho, salva aquela filha. Deus está querendo salvar toda a tua família e toda a minha família. E bendito seja o nome do Senhor. E a última promessa e o último ponto é que Ele diz: e eles serão o meu povo, ou seja, a minha família. Louvado seja Deus por isso. Lembre-se, Deus quer salvar a sua família. Deus é o Deus
da família. Por isso eu e você não deveremos permitir que Satanás destrua as nossas famílias. Fica com Deus, guarde essa palavra no seu coração, mas compartilha, se inscreve no canal, compartilha, curte e até o próximo vídeo, se Deus então permitir. Um abraço e até lá.